Bom dia, queridos, graças e paz do Senhor. Nessa segunda-feira, dia 26 de agosto de 2013, nós estamos começando mais uma vez a nosso devocional aqui no Facebook. E eu queria ler para vocês hoje um texto do apóstolo Paulo, que está em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é muito interessante porque ele fala da necessidade que nós temos de usarmos a nossa mente de maneira ativa. Quando Paulo fala assim, esse é o vosso culto racional, ele está dizendo, essa é a maneira de você cultuar a Deus usando a mente, usando o poder da decisão, o poder da vontade humana, que está na alma. Aqueles que têm aprendido comigo sobre espírito, alma e corpo, vão saber detectar rapidinho aqui que Paulo não está falando do espírito. Paulo agora está falando da responsabilidade que um cristão tem de trazer o seu corpo e a sua mente de maneira ativa nas coisas de Deus. Porque o seu espírito já está unido com Deus. Ele não precisa fazer força nenhuma no espírito para que o espírito seja santificado. A santificação do espírito foi dada por Deus, é gratuita, é trabalhada de uma vez por todas por Deus. Mas Paulo agora diz que existe uma dimensão em nós, o corpo e a nossa mente, que são coisas que precisam de uma participação ativa da nossa mentalidade, da nossa decisão diária. Ele chama isso de culto racional. É uma apresentação diária da nossa vontade, da nossa mente, ao Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo é extremamente gentil e respeita a decisão humana todos os momentos. Nós podemos escolher as piores coisas, o Espírito Santo vai respeitar. Ele não vai concordar, porque concordância não é respeito. Respeito, aliás, não é concordância. Mas ele vai permitir. E Paulo diz assim, vocês são responsáveis por apresentar a Deus essa esfera exterior de vocês, através da mente, para que isso seja um culto a Deus. Culto a Deus não é só ir na igreja e participar de uma solenidade. Culto verdadeiro é uma oferta a Deus de tudo que somos. E Paulo sabe disso muito bem. Ele está falando, façam isso, porque se vocês não fizerem, vocês vão perceber que vocês vão ficar com lacunas enormes na vida espiritual de vocês. O espírito não pode atuar num corpo insubmisso. Paulo chega a dizer em outra carta que ele esmurra o próprio corpo e o reduz à servidão, para que ele possa estar sempre servindo a Deus de maneira integral. E no versículo 2 ele diz, não vos conformeis com este mundo, querendo dizer, não metamorfose, não peguem a forma, essa é a palavra grega que está sendo usada aqui, não peguem a forma, o formato que esse mundo apresenta, o formato mental, a maneira de pensar do mundo, a maneira de entender do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa isso? Para que a gente possa conhecer Deus dentro de nós, na nossa alma e mente, a gente tem que renovar nossa mente. Através de renovar nossa mente renovar nossa mente aqui significa trazer a nossa mente em alinhamento, em harmonia com a mente de Deus. Porque somente quando a nossa mente racional está em harmonia
com a mente do Espírito, a mente de Deus, é que a gente experimenta a vontade de Deus perfeita em nós. A gente precisa experimentar a vontade de Deus perfeita dentro do nosso ser. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu seja divino com a natureza dele em mim. Eu seja divinizado, vamos colocar assim. Eu receba a filiação dele, que eu receba a plenitude dele. Paulo fala que nós devemos estar cheios de amor para que nós possamos conhecer toda a plenitude de Deus em nós. Olha que palavra profunda. Ele não está falando isso para babies espirituais. Ele está dizendo assim, todos vocês precisam saber que vocês precisam crescer na divindade que Deus colocou no espírito de vocês, trazendo isso para o nível da alma, da mente e do corpo, para que vocês conheçam toda a plenitude de Deus. Plenitude significa totalidade das características divinas operantes no ser. O que eu estou falando para vocês? Estou falando para você algo fantástico. Que Jesus precisa crescer na nossa alma, porque ele já está no nosso espírito. E Paulo diz, vocês são responsáveis para que essa maravilha aconteça, somente quando vocês apresentam-se a Deus diariamente, numa base diária, para que vocês não fiquem vivendo do ontem. Todos os dias é dia novo na presença de Deus. O apóstolo Pedro diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí mais uma vez Pedro está falando a mesma coisa que Paulo. Sujeitar a Deus significa trazer a minha alma, a minha mente, à esfera de domínio do Espírito de Deus. Quando eu estou debaixo dessa esfera do reino que está dentro de mim, eu então ganho capacidade contra todas as forças satânicas que estão fora de mim, tentando me influenciar. Eles conhecem, os demônios conhecem que nós estamos firmes na presença do Senhor. E eles respeitam a autoridade que estão sobre a nossa vida. Este é um dia novo, uma nova semana. E eu falo como Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês e a mente de vocês a Deus, para que vocês sejam santificados nesses átrios exteriores do tabernáculo de vocês, que vocês possam conhecer a glória de Deus também nessa área externa, na alma e no corpo, para a honra e glória do Senhor, e vocês então vão conhecer a vontade de Deus em vocês. Amém? Espero que você tenha pego isso, porque isso é fundamental para uma vida vitoriosa no dia a dia da sua caminhada com Deus. Vamos orar juntos. Papai querido, nós apresentamos nessa manhã nossa mente a Ti. Nós queremos que a nossa mente seja harmonizada com a mente do Espírito e com a palavra de Deus. Nós apresentamos também o nosso corpo humano ao Senhor, como sacrifício vivo, para que ele seja instrumental do reino de Deus na terra. Nós santificamos este corpo ao Senhor, para que ele seja usado por Ti. E agradecemos, Senhor, pelo corpo, pela alma e pelo Espírito, que já estão a serviço do reino de Deus. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Uma boa semana para vocês e fiquem na paz do Senhor. Espalhe esses vídeos para que a gente possa ter contato com outras pessoas possam ter contato com a palavra do Senhor. E você tenha um dia abençoadíssimo na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe.